Olá, esplêndido! Seja muito bem-vindo e hoje nós temos um vídeo aqui, um material, um conteúdo fantástico, totalmente diferenciado. Não foi um conteúdo produzido por mim, foi um conteúdo que o inscrito, que é o José Fernando Marques, ele nos trouxe um questionamento com uma pergunta muito interessante e eu acabei aceitando o desafio. A pergunta dele foi a seguinte: achei muito interessante o seu vídeo, gostaria de fazer uma pergunta. Você acha que o excesso de crenças religiosas podem prejudicar o crescimento profissional dos empreendedores? José Fernando Marques, essa é uma pergunta fantástica e olha, eu já falo de cara aqui, para você, empreendedor e profissional, se você quer entender o que o excesso de religiosidade vai fazer com você, eu vou explicar já tudo aqui. Eu vou te explicar no ponto de vista energético e no ponto de vista neurológico e no ponto de vista comportamental. O que ocorre com você quando você tem o excesso de religiosidade. Entendendo que tudo que vai ser dito aqui é baseado no meu conhecimento científico e no meu conhecimento empírico. E se você quiser acreditar, tudo bem. Se você não quiser acreditar, também está tudo bem. Apenas pegue o que eu vou explicar e aplique na sua vida e veja os resultados. E para você que não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Francisco Kema, sou estrategista humano, né? E se você acredita naquilo que eu acredito, que o ser humano, através do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, ele possa realmente se transformar o protagonista da sua história, o dono da caneta, fica comigo nesse vídeo até o final. Se inscreva no meu canal, acione o sininho para poder receber as notificações e deixa um like. Toda vez que você deixa um like, já deixa um like agora. O Google, né, ele vê que nosso material é relevante, né, e ele passa a nos ranquear dentro do YouTube. Ok, esplêndido? Agora chega de conversa, roda a vinheta, Jean. Esplêndido, esplêndido, sem preconceito nenhum, tá? Sem preconceito, porque antes de começar o vídeo já tenho que te dizer, esse vídeo não é para qualquer um. Sabe por quê? E não é isso não é uma técnica, né, para prender sua atenção, para você ir comigo até o final, né, para subir meu ranqueamento, não é sério, gente. A minha função como estrategista humana, eu desenvolvo empreendedores, eu desenvolvo pessoas que querem se tornar melhores. Eu já faço isso há quase 2 décadas, né? Eu já tive diversos colaboradores, faturei milhões e todo esse aglomerado de informações me trouxe até aqui e através de todo o meu conhecimento eu consigo, né, criar uma consciência e entregar para você algo que eu acredito que pode ser benéfico a você. Primeiramente, não estou dizendo que as religiões vão acabar, tá? Ó, tô deixando bem claro isso. Não vamos falar que o Francisco falou que as religiões, que eu tenho que sair da minha religião. Não tô falando nada, não é nada disso. Só que a gente tem que compreender que não é que as religiões vão acabar, gente. O problema é o excesso de não questionamento, o excesso de uma postura infantilizada e de não ter uma consciência e informação que acaba prejudicando as pessoas. Porque a partir do momento que você passa a ter uma postura, você passa a ser um questionador, né? E você passa a ter níveis de consciência diferentes, não tem problema nenhum você ter nenhum tipo de religião, né? Independente que você seja católico, evangélico, espírita, crente, não interessa. Tudo faz bem. Aliás, né, dentro das práticas contemplativas, nós temos o quadrante da espiritualidade. Dentro do quadrante da espiritualidade é muito interessante, né, você ter alguma prática. Só que já respondendo de cara, se o excesso de religiosidade prejudica a pessoa, sim, prejudica demais. Às vezes você pode falar assim para mim: ai, Francisco, mas como? Eu tenho que ter Deus no meu coração, eu tenho que ter fé. Claro, você tem que ter Deus, você tem que ter fé, mas sem ter o intermediário. Você tem que ter Deus, você tem que ter fé, só que com uma postura e uma consciência adulta, não numa postura infantilizada que existe um homem barbudo que tem um cacetete desse tamanho que ele vai socar o porrete se você fizer alguma coisa, que na verdade você não, ou ao contrário, você não tem que fazer nada, que ele vai trazer tudo para você. Basta você pensar. Se você pudesse conversar com Deus, se ele pudesse antropoformizar e vir aqui no formato de um ser humano e você fosse pedir para ele algo, você acha que ele iria te dar algo? É claro que não. Ele iria te dar a oportunidade para você fazer aquilo para que haja o crescimento, para que haja o aprendizado. Isto numa postura adulta você consegue compreender, numa postura infantil você não consegue.
Só que existem mecanismos que travam as pessoas dentro de diversos sistemas religiosos, que é o que eu vou explicar aqui, ok? Vamos lembrar uma coisa também, que no passado, né, a ciência era muito interessante. A ciência e a espiritualidade, que é o lado religioso, eles caminhavam juntos. Lembra disso para você entender esse vídeo até o final. Eles caminhavam juntos, só que eles fizeram um acordo, cada um pegou na mão ali a ciência e a espiritualidade, que é a religião, falou assim, ó, eu cuido do lado místico e vocês cuidam do lado da ciência. A ciência é o masculino, o racional, lembra do que eu estou dizendo. E a religiosidade, né, as religiões era para ser o feminino, né, o lado místico, né? Só que daí houve algumas distorções, e essas distorções é o que vem travando a humanidade hoje. E você vai entender da onde que começam essas travas. Primeira coisa que você vai ter que compreender, vem comigo aqui. Toda religião, ela passa a criar um sistema de comportamento totalmente, lembra dessa palavra, sistematizado. Basta você pensar, se eu começo a seguir algumas regras, né, algumas condições, eu tenho uma tendência a me comportamentar igual eles estão me pedindo. Por quê? O que eles entenderam, né? Lá no passado eles compreenderam assim, gente, existe uma forma para a gente manipular toda a população. E como que a gente manipula uma população? Desta forma. Primeira coisa. Primeira coisa, nós contamos uma história. O ser humano adora história. As histórias, elas ativam diversos gatilhos mentais em você e você passa, né, neurologicamente elucidar essas situações. Depois que eles contam uma história, o que eles fazem? Eles fazem o segundo ponto, que é as regras, né? Eles criam as regras. Por quê? Porque para contar essa história, e essa história for bonita, para que essa história dê certo, você tem que seguir algumas regras. Porque se você não seguir as regras das histórias que eles contaram, não vai ter Jardim do Éden. Não vai ter 70 virgens te esperando se você explodir um carro-bomba. Entendeu? Então tem que ter história, para depois eles vão contar para você também, vão criar as regras. E depois das regras, o que eles fazem? O BN. Você sabe o que é BN? Buraco negro. Conta a história para você seguir as regras. Se você não seguir as regras, você cai no buraco negro, que é o famoso pecado. Então você começa a observar que existe, né, um esquema tático para que você fique sempre observando, né, de um formato mais infantilizado e você não tome a vida. Quando a gente assim, gente, quando eu tô falando aqui, eu não tô pegando pesado. Tô pegando pesado, Jean? Mas eu já tô falando que não, tô falando a realidade. Então, se você tem um local que eu crio, eu conto as histórias, eu crio as regras e eu crio um buraco negro, é muito simples. Você vai querer fazer parte daquele aglomerado, né? Aquele aglomerado de pessoas. Gente, eu não estou dizendo que não é para fazer parte, tá? Nós estamos elucidando aqui, mostrando o tanto que vai prejudicar os empreendedores ter excesso de religiosidade no futuro. Fica comigo que vocês vão entender, tem informações aqui importantíssimas, tá? E essas informações, elas podem modificar a sua vida. Elas modificam porque são novas percepções sobre a vida. Basta você observar que esse próprio sistema aqui, diversas empresas fazem. Empresas de medicamento, outros grupos, né, empresariais, eles acabam criando nessa história, com as regras, um buraco negro para que você cumpra aquilo ali, tá? Eu, no meu papel, né, como estrategista, como desenvolvedor humano, de todas as pessoas que eu atendo diariamente, eu falo isso para elas. E sabe o que acontece? Todas as pessoas que passam por mim, eles começam a ter uma outra conduta perante os determinados locais que eles frequentam. Pessoal, São Francisco, eu continuo frequentando aquele local, eu gosto, eu tenho o maior respeito, mas hoje eu consigo separar. E é aqui que vocês vão entender o pulo do gato. Ponto número 1. Você vai entender que quando você passa a elucidar, não é que você deixa a sua religião, é que você tem uma postura adulta perante aquelas situações
Totalmente diferente. Ponto número 2. Você pode até me questionar assim, Francisco, eu não concordo com você. Sabe por quê? Porque eu conheço diversos caras altamente bem-sucedidos que eles são grandes religiosos, são fiéis. Tudo bem, gente. Só que você tem que mensurar quando ele começou a empresa dele, qual época que foi, quantos anos tem a indústria, quanto tempo ele faz isso. E você tem que analisar ele interiormente, que se realmente ele não tem uma postura de divisão. O que é uma postura de divisão? Uma postura de divisão é a seguinte: eu frequento os aglomerados religiosos, eu tenho a minha fé dentro de um grupo, né? De um grupo que eu pertenço, só que eu sei separar até onde é o limite deles, até onde é o meu limite. Até onde eles falam que é pecado fazer isso e até onde eu sei que aquilo ali não é pecado. Porque a partir do momento que você não sabe aonde é pecado e o que não é, aí que começam os problemas. Porque você fica totalmente anestesiado emocionalmente. A partir do momento que as regras são criadas, 2 princípios entram em vigor. Primeiro princípio, o princípio da distração. Eles criam diversas situações e você vai ficando distraído constantemente, igual a própria mídia, né? A mídia cria diversas distrações para você abaixar sua taxa de glicose e você não ser um questionador. Por que você acha que o nível de educação do nosso país é super baixo? Você acha que são os políticos que querem isso? Não, gente. É um grupo seleto de pessoas que não quer que você acorde. Então, princípio número 1, distração, é muito simples. Crio as regras, deixo a população totalmente adormecida e ninguém vê nada. Princípio número 2, chama princípio da gradualidade. Sabe o que é o princípio da gradualidade? Significa assim: eu crio o problema e depois eu crio a solução. Diversas indústrias e empresas fazem isso e diversos grupos religiosos, né? Eles criam um problema, ó, se você não fizer isso, isso aqui, você não vai para o céu, acontece isso e depois eles criam a solução. E qual que é a solução? A solução é você seguir as regras, porque senão você cai no buraco negro. Então assim, você vai observando isso e conforme você vai se elucidando, você vai mudando, tudo vai ficando diferente. Eu sei que é muito duro quando nós temos na nossa camada neurológica, quando nós temos na nossa camada energética um senso de pertencimento absurdo. E às vezes a gente não quer despertencer. Você quer despertencer do seu clã familiar? Lógico que não. Você quer despertencer talvez da sua empresa? Não. E a mesma coisa num grupo religioso. Só que a gente tem que elucidar, a gente tem que pensar. Opa, peraí, ele está falando que quem é rico não vai para o céu. Isso é uma crença number 1, né? A crença número 1 dos aglomerados. Mas só os donos dos aglomerados vão para o céu, né? Eles andam de jato, eles andam de helicóptero, eles andam disso, eles ganham milhões, eles vão para o céu. Você não. Por que você não vai? Você está entendendo, empreendedor, o tanto de situações que começam a ocorrer com você? E agora que vai ser o pulo do gato, agora que você vai compreender o que ocorre quando você fica nesse sistema aqui, ó. Vem comigo. Existe um preço altíssimo a pagar. Por quê? Pensa aqui comigo. Imagina que isso daqui é o seu cérebro, tá? Aqui está o seu cérebro, você tem suas ramificações neurais, né? Suas ramificações neurais, aonde você faz suas sinapses, né? Aonde você faz todas as situações. Só que daí você vai criando o quê? Uma calcificação criativa no teu cérebro. Pensa aqui comigo, se você pertence a um grupo, você há de convir comigo que anatomicamente, neurologicamente, você vai se comportamentar igual as pessoas que estão no teu clã, ok? Aí você talvez tenha a oportunidade de se desenvolver, de crescer, né? E isso significa que o quê? Que novas redes neurais vão crescer, porque são novos aprendizados. Aí você vai lá, né? Você aprende algo novo, você aprende algo novo aqui, você aprende algo novo aqui. Aí depois você pega um outro conhecimento, né? Que se acopla aqui, que se acopla aqui, que depois faz uma conexão aqui. Você há de convir comigo que isso daqui é um conhecimento novo, isso daqui é um conhecimento novo? E isso daqui é o teu sistema velho? Só que o que ocorre? Na hora que eu falar para você assim, esplêndido, o negócio é o seguinte... você vai aprender isso. Nós vamos falar sobre energia, sobre dimensionalidade, né? Sabe o que você vai falar? Pé no freio. Eu não acredito, Francisco. Eu não acredito em vida após a morte. Francisco, eu não acredito. Eu não acredito em dimensões. É só isso. Eu sou Santo Tomé, eu só acredito vendo. Engraçado, você usa o seu telefone.
Você sintoniza a rádio, é que você não vê a frequência de tão rápida que ela é. E também, às vezes, as pessoas não acreditam devido a uma ignorância cognitiva. Agora, a partir do momento que você tem um excesso de religiosidade, você cria essa calcificação e você não permite esses novos conhecimentos entrar. Então, se esses novos conhecimentos não entram, automaticamente não vai mudar o seu sistema neuroquímico. Esse sistema neuroquímico não vai permitir que as suas memórias que você quer desacionar, para você criar memórias, para você criar novas ramificações, que essas ramificações vão te gerar novos comportamentos, isso vai ficar totalmente paralisado. Você não vai vibrar e você não vai acionar algo que vai atrair talvez o que você esteja pensando diferente da sua vida. Por quê? Porque você vai estar preso nesta situação, da situação do não aprendizado. Você tem que imaginar, né? Por isso que eu te falo que é complexo quando você está se tratando de pessoas que são muito reativas na base da fé delas. Né? Porque você imagina que eu mando uma onda eletromagnética, que significa assim, eu te dou uma informação, essa informação ela está aqui, ó, caminhando para o teu corpo, uma informação nova. Só que daí você tem tanta carga emocional de religião, mas tanta coisa que você vai mandar uma onda contrária aqui, assim, ó. Para quê? Para poder neutralizar aquela informação nova. E quando você neutraliza uma informação nova, você vai continuar permanecendo do mesmo jeito, sem nenhuma alteração. E tem mais, a partir do momento que você não se desenvolve, o teu lado direito, o teu hemisfério direito do seu cérebro, que é responsável pela criatividade, pelas percepções, pelas novas ideias, ele vai ficar totalmente obsoleto. Porque você vai ficar à espera de um milagre, você vai ficar na expectativa, foi como eu disse aqui no vídeo já. Você acha que realmente Deus, para você empreendedor que tem uma fé exacerbada, sabe, que é reativo, você acha que Deus dá as coisas? Não, Deus te dá a oportunidade de você fazer. Existe uma inteligência cósmica que fica orquestrando toda a nossa vida e a gente só tem as coisas mediante a nossa plantação. Ou alguém planta feijão e colhe arroz, eu nunca vi. Então assim, para a gente poder fazer, a gente colher, a gente vai ter que plantar. E a gente planta tendo conhecimento. Enquanto você não tem conhecimento, você não se desenvolve, automaticamente os grupos, né, esses grupos religiosos, eles vão ficar bloqueando. Então a questão é, Francisco, o excesso de religiosidade, eu vou te falar que tem mais duas coisas aqui que vocês vão ficar de cabelo em pé. Então eu já começo a questionar aqui. Francisco, você está me dizendo então que se eu sou uma pessoa totalmente religiosa e eu não tenho essa postura adulta, eu não tenho a divisão, você está dizendo que eu vou ficar numa hipnose que eu não vou me desenvolver? É isso mesmo. É isso mesmo. E a tua vida vai passar, você vai morrer igual a maioria das pessoas morre, com flacidez da alma. Por quê? Porque você está acreditando em situações que não são reais. Novamente, eu admiro todos os grupos religiosos, até porque na minha família tem diversos, e eu já frequentei todos quase. E eu estudei os comportamentos deles e eu observei que todos eles têm os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. E que a gente tem que colher o que é bom nosso. Lembra algo que eu vou te dizer. Você pode conversar com o seu Deus sem o intermediário. Você pode conversar com o seu Deus tete a tete. Lembre-se sempre que tem um microdeus em você e tem um macrodeus que é todo o seu universo. E a partir do momento que você está conectado com ele, está conectado com você. Só que as religiões criaram uma palavra de separação. Já viu o jeito que as pessoas rezam? Pai nosso que estais no céu. É como se Deus estivesse no céu. Que céu? Ele está aqui, ele está dentro de você, ele está agindo em você. Um dos maiores problemas que é dentro dessa transição de era agora, está sendo acabado, é que as pessoas criaram uma separação. Como se Deus fosse algo com um cacetete, que culpasse, que punisse, que vai para o inferno. Não é assim, gente. Não é assim, isso é regra, são manipulação. Quem auto se destrói é o próprio ser humano, lembra? É a lei da semeadura, o que você vai colher aquilo que você planta. Jesus não disse, vós sois deuses? O que ele quis dizer isso? Porque você tem um Deus dentro de você. Jesus também não disse, crendo que receberam,
receberão. O que ele quis dizer com isso, gente? Basta a gente pensar, você crendo que você recebeu, você já está no presente, aquilo ali já é seu, e aquilo ali passa a ser seu quando você passa a se desenvolver, quando você passa a fazer algo diferente. O não questionamento, gente, vai ficar constantemente travando a sua intuição. Agora eu tenho uma notícia bombástica, duas aqui bombásticas, tá? Mas antes de eu dar a notícia para vocês, eu gostaria mesmo, olha, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa o seu comentário aqui, deixa um like, o seu like é importante, né? Para o YouTube e o Google também nos ranquear, se inscreva no meu canal, acione o sininho para receber as notificações, porque senão as pessoas esquecem e não... Ó, lembra de uma coisa, toda vez que você dá um like, toda vez que você dá um comentário, você não está me ajudando, você está se ajudando. Quando as pessoas perguntam o que é prosperidade, prosperidade é isso. É você escutar algo, você se inscrever no canal da pessoa, você ajudar a compartilhar. Isso cresce, isso volta para você. Porque o universo, tudo que ele faz, você retorna, ok? Mas vamos lá. Olha que duas situações importantes. Primeiro, tem uma empresa muito famosa nos Estados Unidos que é a Pew Research Center. E eles têm diversas pesquisas. Basta entrar no Google aí agora e ver as pesquisas que eles têm. E eles vêm observando, que coloca na tela aí, Jean, que 1/3 dos americanos vem deixando as religiões. Isso nos Estados Unidos. 1/3 dos americanos. Alguém comenta isso? É claro que não, gente. Porque se comentar, sai das regras, vai ver que não existe buraco negro nenhum, pronto, perde o controle da população. A população está adormecida, gente. Principalmente aqui no Ocidente, que todo mundo está no paradigma materialista. As pessoas não entenderam que a matéria é apenas um reflexo daquilo que você faz. E tem um outro dado de um grande especialista em comportamento, né, publicitário, Martin Lindstrom, e o Martin ele fala uma coisa interessantíssima, que o Vaticano, né, que o Vaticano está com graves problemas hoje, que o Vaticano ele deixou de ser mestre das regras e passou a ser mestre dos púlpitos. Eles passaram a contar muitas histórias. E toda vez que você solta as regras, né, as pessoas elas vão embora. Elas começam a aumentar as suas percepções. Então, se você pesquisar agora o que eu vou te dizer, você vai ver. Por mais que diversas instituições tentam negligenciar essa informação, cada dia que passa, o número de procura, né, de pessoas, de mulheres que querem ser freiras, vem diminuindo. Diversas situações vêm diminuindo. Porque a pessoa que vai buscar uma vida, né, um trabalho, que é um trabalho muito bonito, né, um trabalho de doação, ela tem que estar totalmente atrelada na verdade dela. Ela não vai para lá baseada em regra, baseada em histórias. Ela vai para lá porque aquilo ali é o destino dela. Ela quer mesmo ser uma freira. Ele quer ir mesmo para um mosteiro. Ele quer mesmo ter uma vida mais celibatária. É totalmente diferente. É uma outra conduta. É uma outra postura. E agora pensa aqui comigo. Se nós, como profissionais, como empreendedor, já temos a informação que até 2030 quase 65% a 70% dos empregos vão acabar. Novos empregos vão surgir. A latência de informação diminuiu, quer dizer, a informação está rápida. Basta você pensar o que eu preciso para poder sobreviver dentro dessa nova era. Alguns princípios básicos, está na minha essência, está no propósito, mas dentro do contexto desse vídeo aqui, o que eu preciso? De repertório mental para criar mais combinatividade, e através do meu repertório e mais combinatividade eu tenho a habilidade de resolver o quê? Problemas complexos. E como que você vai resolver problemas complexos? Esplêndido. Se você não permite que novas ramificações de informações cheguem até você. É complicado. Você não consegue se desenvolver, você não consegue ter informações relevantes que vão te trazer um boom, que vão te trazer um crescimento. Agora tem outro algo importantíssimo, tá? Importantíssimo, que é isso aqui. Pensa aqui comigo, ó. Para com isso tudo que você está vendo agora, se você estiver meio distraído aí, porque isso daqui é o pulo do gato, tá? O dia que eu entendi isso alguns anos atrás, eu comecei a entender o sentido da minha vida. Presta bem atenção. Quando você nasceu, quando você decidiu, né? Você era um ser. Você era um ser quando você foi emanado. Por isso que o excesso de religiosidade é complicado. Você começa a falar isso, as pessoas já acham que você está falando de espiritualidade. Não, gente, eu estou falando de energia, eu estou falando de planeta, eu estou falando de coisas que são reais, de coisas palpáveis.
Então a gente tem que abrir nossa cabeça para entender isso, tá? Um dia você foi emanado. Emanado significa assim, você veio para essa terra, né? Você não veio pela cegonha, não. Você escolheu lá, você escolheu tua família, o plano, você veio por uma experiência para você poder evoluir. Então você foi um ser, você foi emanado. Esse ser, o que ele precisa? O que você precisa para você existir? Um corpo, ok? E o que um corpo precisa para poder, digamos, ter a ferramenta de come, anda, faz isso? O que você precisa? Uma mente. Claro, você precisa de uma mente, tá? Só que o que ocorre, né? Diversos cientistas, né, diversos grupos, né, isso até dentro do mundo empresarial, de diversas empresas que manipulam e também de diversos grupos religiosos, eles entenderam o seguinte, que se eu conectar você muito, deixar você soltar as regras, deixar você começar a criar ramificações, o que vai acontecer? Você vai ficar conectado entre corpo e ser. E quando você está conectado muito entre corpo e ser, você entra em contato com a maior maquete quântica de criação do mundo, que é o teu coração. Você começa a entrar em contato com a tua verdade. Para não deixar isso acontecer, o que eles fazem? A mente, ela nunca está no estado de presença. A mente, ela sempre está no fato, no passado ou no futuro. Pode ver que você olha para as pessoas assim, estão olhando para o celular. As pessoas, você manda mensagem no WhatsApp, é até engraçado isso, elas nem respondem o que você está falando, elas respondem outra coisa. Foi engraçado esses dias aí, eu estava falando com um conhecido meu, com um treinador, e eu falei para ele, olha, vamos combinar da gente poder fazer tal coisa. Ele mandou assim, não, para você também, fica com Deus. Quer dizer, a pessoa nem responde, porque ela está na mente, e a mente, né, como eu falei, ela está no passado, né, ou no futuro. E diversas instituições, né, religiosas, elas entenderam que se eu fortalecer essa conexão entre corpo e mente, sabe o que eu deixo você? Na hipnose. Você nunca vai saber quem você é. Você vai ficar sempre na existência, na esperança, na espera de um milagre. Gente, você pode observar que diversas pessoas, os grupos, eles têm geralmente a mesma classe social, eles têm a mesma renda, dificilmente algum se destaca. Por quê? Porque para poder sair, ele vai ter que despertencer. E novamente, gente, você pode pertencer, mas com uma postura sem dogma, com uma postura sem regras. As regras, nós vivemos em uma era onde você cria suas próprias regras. Onde você denomina aquilo que você quer ser. E agora vem a pergunta de Harvard. Sério, pergunta de Harvard. Por que o excesso de dogmas e de crenças religiosas atrapalha o empreendedor? Pensa aí. Por quê? Olha aqui a resposta. Porque o empreendedor fica ligado à mente. E quando ele está ligado à mente, ele vai estar ligado ao que é o ego dele. Ao ego. E quando ele está ligado ao ego, ele não consegue crescer. No passado, gente, com a densidade da Terra, tanto faz, tanto fez. Você poderia montar um negócio, trabalhar só por dinheiro. Hoje a densidade da Terra vem diminuindo, a frequência da Terra vem subindo, o teu campo eletromagnético está ficando mais sensível. Mais sensível, gente. Enquanto você não entender que você tem que ficar conectado com o teu ser, não com a tua mente, é complicado. Eu fiz até um vídeo que eu comentei algo muito diferente, que eu falei, tem muita gente hoje transando, né, com a mente, né, transando com boneco inflável, eu falei. Porque para transar com o teu ser, exige o quê? Autoconhecimento. Porque a partir do momento que diversos grupos religiosos falam assim, vamos soltar as rédeas, sabe o que vai acontecer? As pessoas vão se conectar com o ser. Agora pensando aqui um insight que eu tive nesse exato momento. Talvez se os grupos religiosos tirassem as regras, as pessoas iriam ser mais fãs. As pessoas iriam amar até mais os lugares onde frequentam. E provavelmente eles poderiam até ganhar mais dinheiro. Porque eles sairiam de um sistema manipulativo e estariam trabalhando em prol de algo maior. Estariam a serviço de algo maior. Por isso que a gente tem que entender que quando nós estamos no sistema de distração, totalmente igual o Fernando, né, que fez essa pergunta, falou, nossa, será que isso atrapalha? Atrapalha porque você vai estar distraído, você não vai estar a serviço de algo maior e principalmente, você está conectado com a sua mente. Você está conectado com a sua mente, você não vai permitir que novas ramificações, você não vai permitir que um repertório mental aumente. E muitas vezes você pode olhar esse vídeo agora e dizer assim, Francisco, eu concordo com o que você está falando.
E você escutar esse vídeo, assistir esse vídeo, uma, duas vezes, passar para alguns amigos e continuar na hipnose. Porque para sair da hipnose, gente, é um trabalho. Porque quando você sai da hipnose é mais ou menos assim, ó. Faz de conta que isso daqui é sua rede neural, você está na hipnose. Você vai fazendo assim, opa, você vai se esforçar um pouco cognitivamente. Opa, você vai se esforçar mais um pouco cognitivamente. Opa, você vai se esforçar mais um pouco cognitivamente. E cada vez que você vai se esforçando, isso vai aumentando a sua capacidade de expandir a sua mente. E quanto mais você expande sua mente, mais você unifica. Por isso que a gente fala de unificação entre o corpo e o ser. Agora pensa, o que você está buscando dentro da religiosidade é uma palavrinha só, que é a sensação. Você não está buscando que Deus vai te dar carro, casa, apartamento, não é isso não. As pessoas buscam uma sensação. Internamente, mais lá no âmago é uma sensação. Na conversa de botequim, elas vão falar que elas querem um relacionamento, um carro, uma casa melhor. Mas isso é nível da rasividade do ser delas. Lá no fundo é uma sensação. E essa sensação que ela busca é uma conexão. Uma conexão entre quem, gente? Entre quem? Entre corpo e ser. Só que se você está conectado toda hora entre corpo e mente, você vai ficar buscando situações que não são você. Aliás, eu não sei se vocês já... Tem um livro do Eckhart Tolle, acho que é isso mesmo, né? Autor do Poder do Agora, autor do Novo Mundo, Despertar de uma Consciência. E ele tem uma parte lá sobre as religiões que é muito interessante, né? Então que ele é um cara super famoso, milhares de livros vendidos no mundo. Até a Oprah, né, foi um dos únicos casos que a Oprah quis entrevistar esse cara durante cada capítulo, de tão intrigada que ela ficou com o livro, de tão fascinante que é o livro, né? Eu até trouxe esse livro aqui, eu vou ler para vocês um trecho, né, sobre o que ele fala, para a gente poder encerrar e você poder compreender bem o que eu estou dizendo. Gente, olha que interessante que ele falou. Esse livro aqui, ó. Qual é o papel das religiões estabelecidas no surgimento dessa nova consciência? Lembra que a gente fala toda hora do novo empreendedor, do empreendedor moderno, do novo comportamento? Coloca isso nesse contexto aqui, ó. Qual é o papel das religiões estabelecidas no surgimento da nova consciência? Muitas pessoas já reconhecem a diferença entre espiritualidade e religião. Elas compreendem que ter um sistema de crenças, um conjunto de pensamentos entendidos como verdade absoluta, não torna ninguém espiritualizado. Não importa qual seja a natureza dessas convicções. Na realidade, quanto mais o indivíduo faz os seus pensamentos, crenças, a sua própria identidade, mais ele se distancia da dimensão espiritual que existe dentro dele. Muitas pessoas religiosas estão presas nesse nível. Para elas, a verdade equivale a um pensamento. Como estão completamente identificados com o pensamento, que é com sua mente, consideram-se detentoras exclusivas da verdade. E o que é mais uma tentativa inconsciente de proteger a sua própria identidade. Forte isso, hein? Forte, olha, até me arrepio quando eu falo, e é real. Vocês observaram? Às vezes você está tão querendo encontrar Deus, né? Às vezes um empreendedor quer se desenvolver. Só que quando você está criando as regras, você está limitando. Eu entrei numa parte, o Eckhart Tolle ele fala numa parte mais da consciência, eu estou falando uma parte mais energética e neurológica. Quer dizer, você está bloqueando a sua consciência, você está se identificando com a mente, você está ficando assim, rígido. Rígido, porque você está preso às regras que contaram para você, lembra? Regra, e você está com medo de cair no poço. Você fica com medo de cair no poço, porque se cair no poço, o que teu pai vai falar para você, hein? O que tua mãe vai falar para você? O que teus amigos vão falar? Ô, filho, você não faz mais parte do grupo? Você não faz mais parte do sistema? E é a hora de você dizer não. Você faz parte sim, talvez, de um sistema, você faz parte sim de um aglomerado, sem problema nenhum, mas você faz parte com consciência, você faz parte com uma postura adulta, com questionamento, com integridade da alma. Porque se você não fizer isso, a sua vida vai passar e você vai deixar de ser um profissional, você vai deixar de ser um empreendedor, porque você vai querer ser um participante da vida. Você tem que ser um espectador da vida. Participante significa que você participa emocionalmente. E você não expecta, você não vai ser o espectador que vai fazer as coisas acontecer e vai deixar que a vida se haja sozinha. Porque o universo ele age assim. A partir do momento que você passa a criar diversas realidades, as coisas passam a acontecer, as manifestações surgem mediante o seu aprendizado e mediante as suas ações. Esplêndido!
A única saída que nós temos é unificar. Dentro desse novo contexto de era, dentro dessa nova transição de era, a gente, para se tornar, ter um comportamento efetivo, se tornar um profissional fodástico, um cara muito bom, a gente tem que entender que nós não estamos separados, nós somos todos unificados e que nós viemos de um mesmo lugar. Não existe pessoas diferentes. E se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário ele é muito importante para o nosso processo evolutivo. Compartilhe esse material, gente. Esse material pode ajudar muito empreendedor, muito profissional que está preso neurologicamente, está preso energeticamente, está preso em histórias e ele não consegue compreender. Compartilhe. Isso a gente aumenta não somente o crescimento do desenvolvimento humano, mas aumenta o seu nível de prosperidade. E também, gente, semanalmente, todas as terças-feiras, eu tenho um podcast, né, que chama Ouça Você, que a gente fala várias dicas lá. Dá um pulinho lá no SoundCloud ou no Spotify. Se inscreve lá, você vai receber esses materiais toda terça-feira. E também faça parte do meu canal do Telegram, que está aqui embaixo, né? De todas as minhas redes sociais, também no Instagram e no Facebook, para você nos acompanhar. Nós temos materiais totalmente diferenciados semanalmente. De coração esplêndido, muito obrigado para você que ficou comigo agora. E lembre-se sempre, comportamentos autênticos, resultados esplêndidos. Até a próxima semana. Tchau, tchau.